pessoal, boa noite. Quem não me conhece, também tem gente nova aí, meu nome é Alberto. Esse aqui é a Fraternidade Cristã Espírita Ponto de Luz. Então sejam todos bem-vindos. Aqui é uma casa cristã, uma casa que segue os passos aí de Jesus. Para a gente dar início à palestra do dia, ou melhor, da noite, né? Nós vamos começar com a leitura aqui, que é cotidiana nossa, que é o Jesus no teu dia a dia, que sempre traz palavras aqui edificantes para nós e que nos faz raciocinar, né, interpretar melhor o que Jesus quis nos dizer. Ajuda espiritual. Rogue invariavelmente a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora, responda com sinceridade, meu irmão. Como os benfeitores poderão ajudá-lo se usa o palavreado chulo nos diálogos cotidianos? Encontra rapidamente um palavrão em resposta a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é uma saída de emergência, quando surpreendida em erro. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil? Sem refletir, afirma que está abandonada a própria sorte, sem a proteção a que tem direito. Mas não é seu espírito protetor que não desce, é você que não sobe. Além de pedir, você precisa permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus. Em suas orações, antes de pedir, recorde a advertência do Cristo: ajuda-te, e o céu te ajudará. Ou seja, podemos também colocar aquela outra frase de Jesus, né? Faça a tua parte que eu vos ajudarei. Então, se a gente não fizer a nossa parte, ajuda nenhuma encontraremos. Não adianta pedir nos momentos de aflição. A gente tem que também aprender a agradecer nos momentos de bonança e, acima de tudo, sempre estar andando espelhadamente no andar de Cristo. Se a gente acha que Jesus ele vem nos salvar dos apuros, não. Ele vem nos ensinar. Porque são com nossos próprios erros que a gente amadurece, que a gente aprende e que a gente se alavanca na caminhada da evolução. Então, se a gente anda com pessoas com más tendências, igualmente a temos e as praticamos. Se nós, momento nenhum do nosso dia a dia, nós vivemos de acordo com o que diz na Bíblia, com o que disse Jesus. Se nós simplesmente só lembramos de Jesus e de Deus no momento das aflições, não é que Ele nos abandonará, mas Ele deixará, assim como nos deixou errar através do livre-arbítrio, deixará que colhermos nossos erros, né? Porque a gente só colhe o que planta. Jesus, em momento nenhum, colocou uma coisa ruim para ser vivenciada por nós. Nós escolhemos tudo, desde o primeiro tropeço dessa vida até a hora derradeira da mesma. Então, se a gente está colhendo o que plantou, como culpar Jesus pelos nossos martírios, pelo nosso sofrimento? Então, nós temos que ter submissão a Deus, entender que se nós não andamos de acordo com o que Ele nos ensinou, nós estamos propensos a sofrer mais e mais. Então, gente, essas são as palavras aí do Jesus no teu dia a dia. É sempre uma mensagem edificante, a gente sempre para pensar muito, né, no que foi lido, e sempre há de fortalecer-nos em algo. Por isso que chama Jesus no teu dia a dia. Se cada dia de sua vida você lê uma mensagem dessa, com certeza no dia seguinte você vai estar melhor do que o dia de ontem. Porque isso aqui vai somando para a nossa evolução moral. O que Jesus veio nos ensinar, o amor, que está ligado diretamente com a moral, com as boas aventuranças e com todos aqueles caminhos que Ele nos ensinou e que devemos seguir. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Quem teve aí sábado viu que a gente já iniciou dessa forma. Em vez de fazer uma oração falada, nós vamos fazer uma oração cantada, né? Muitas pessoas têm dificuldades com as palavras, às vezes não conseguem se concentrar, se elevar para conversar com Deus. Não com palavras bonitas, com orações feitas ou dogmáticas, mas literalmente falar com Deus, do seu jeito, no seu cantinho. É isso que todo mundo precisa fazer. Agora, se há uma dificuldade nesse ponto, a gente pode simplesmente cantar uma música voltada a Ele, que o que importa é a nossa ligação, a nossa elevação e a nossa sinceridade ao estar cantando e elevando nossos pensamentos. Então hoje
chamar minhas back vocals aqui. E nós vamos cantar uma música que, se possível, gente, gostaria que vocês ajudassem. Essa aqui todo mundo conhece. Quem falar que não conhece, está escondendo o cantinho, está com vergonha de mostrar a voz aí. Noites Traiçoeiras. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Então, gente, eu acho que essa música é justamente para nos elevar a Deus. Essa música quer mostrar para a gente que a todo instante Deus está à nossa volta, Deus é o nosso caminho e Deus é a nossa luz. Para todo momento de escuridão, para todo momento que nos encontramos perdidos, para todo momento que a fé se encontra nitidamente abalada. Porque se a gente se apega a Deus, se a gente se eleva a Deus, nós estamos sujeitos a todas as mudanças e transformações na nossa vida. Deus, Ele nos dá a ferramenta para escolhermos o caminho certo ou o caminho errado, que é o livre-arbítrio.
mas nos dá serenidade dentro de todos os conhecimentos deixados por Jesus, que o amor é o caminho que nos levará ao caminho certo, ao caminho da luz, da evolução e o caminho que o Pai quer para todos os seus filhos, né? Agradeço aos que cantaram, aos que não cantaram, agradeço também pela paciência, porque aqui não tem nem cantor, nem tocador, como diz um amigo meu. Pode cobrar o cachê. Mas aqui a intenção é estar tentando levar todos aí. Cheio de dote, hein? Nós temos até nosso amigo Fred Mercury, que nos ajudou muito aqui. Não, é sério. Brincadeira aqui, mano. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre o capítulo 5, na verdade, da continuação. O capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o próprio título dele foi uma das primeiras falas de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, pois estes herdarão o reino dos céus. E o que, antes da gente começar a leitura, o que Jesus quis nos dizer com bem-aventurado os aflitos? Será que são aqueles que sofrem? Não necessariamente. Porque todos que estão aqui na terra sofrem. Seja diante de um trono ou da palha que ele dorme. Então pode ser dentro da riqueza e da bonança ou simplesmente da miséria. Todos aqui sofrem. Uns mais, outros menos. Mas não comparado a outros. É simplesmente a mania que nós temos de falar que fulano ou ciclano ou eu sofro mais do que meu próximo. Porque Deus, a momento algum, Ele dá uma carga maior do que a força que nós temos para suportá-la. Então, não pode se comparar um problema que uma pessoa passa com um problema que eu passo. Às vezes o que eu considero um sofrimento muito maior na minha vida, para aquela pessoa seria insuportável ou talvez muito menor. Então isso tudo vem da carga de experiência que nós trazemos de outras vidas e principalmente da fé, porque a fé é que nos dá total resignação e superação a todos os nossos problemas. Então, bem-aventurados os aflitos poderia ser até melhor explicado hoje da seguinte forma: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua perseverança, a sua resignação e a sua submissão a Deus, porque estes sim herdarão o reino dos céus. Então, não é simplesmente sofrer, porque tem o bem sofrer e tem o mal sofrer. Não adianta a gente sofrer reclamando da vida, achando que Deus foi injusto em suas escolhas, o que sabemos que não são escolhas de Deus, sim nossas, referente ao nosso presente ou ao nosso passado, e estamos colhendo o que plantamos. Agora, tem quem sofra coisas que aos nossos olhos seriam insuportáveis em nossas vidas, mas que para aquelas pessoas que têm muita fé e submissão ao Pai, são coisas simples, são coisas da vida, e são coisas que não deixam abalar um sorriso diário no rosto. Então a gente tem que saber viver o bem sofrer, porque o sofrimento resignado é aquele que nos traz lições, nos trazem virtudes e nos trazem o aprendizado necessário que justifica a nossa encarnação. Nós aqui várias vezes a gente fala sobre isso, o bem sofrer e o mal sofrer. E hoje eu assisti um vídeo que ele é até interessante, que nós somos tão falhos que nós sofremos demais onde não existe o sofrimento. Aí ele foi dando alguns exemplos. Eu estou sofrendo hoje porque o vizinho está fazendo uma festa, barulho. Agora, eu estou sofrendo, eu estou ouvindo. Tem uns que gostariam de estar ouvindo esse barulho. É verdade. Eu estou sofrendo porque um menino de rua passou ali e riscou meu carro. Eu estou sofrendo, eu tenho um carro para andar. E se eu não tenho um carro, aí eu vou sofrer? Eu tenho pernas, eu estou acamado, mas eu tenho vida. É verdade. Né? Então, aí ele deu vários exemplos assim, né? A questão da visão, da audição, da fala. Eu estou sofrendo porque eu estou vendo uma situação. Tem um que gostaria de apenas ver, né? Então, além da gente saber sofrer, sofrer bem, temos que olhar. Não é nem para sofrer. Não é nem para sofrer.
Tem muitas, e é muitas coisas mesmo. No nosso dia a dia, é muitas coisas que nós sofremos e que não devíamos estar sofrendo. Esse é o sofrimento egoísta e impensado. E materialista. Exatamente. Por que a nossa doutrina é um tripé? Né? Ele está em cima da filosofia, da religião e da ciência. Muito bem. Então, significa que filosofia é o ato de questionar, de se perguntar e também de se colocar no lugar do outro, se colocando em situações nas quais você desconhece a vivência. Isso é filosofia. Isso é se indagar com questões que você ainda não tem a resposta. A ciência, para nos trazer as provas de muitas situações que a gente vive e de muitas situações que a gente consegue, dentro da matéria do intelecto que Deus nos deixou como herança, né, e que estamos desenvolvendo, da gente conseguir desenvolver e também de comprovar muitas teorias. E a religião, que está ligada à elevação espiritual, à fé. Então essa questão, às vezes, da gente sofrer de forma egoísta, mas, repito, impensada, porque muitas vezes a pessoa não avaliou dessa maneira. Nossa, aquele barulho está me incomodando, mas que bom que eu o escuto, né? Arranharam o meu carro, mas que bom que eu tenho um carro. Então poucos pensam dessa forma. Muitos têm essa serenidade. Então é por isso que eu estou colocando a questão da filosofia. Se a gente começar a analisar melhor todos os parâmetros e todos os lados da situação na qual a gente se encontra, nós vamos ver que talvez o lado que a gente olhou de forma primária não seja o lado que vai me fazer ter mais calma, ter mais compreensão e entendimento diante daquilo que está me acontecendo. Agora, a partir do momento que eu consigo olhar por vários ângulos, aí sim, eu vou começar a ver que não é tão ruim quanto eu pensava. Pensando bem, nem ruim é, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sofrimento desnecessário. Às vezes a gente tem esse sofrimento egoísta e impensado, mas muitas vezes a gente tem um sofrimento pior ainda, que é aquele por antecipação. Às vezes, com a probabilidade de algo dar errado, a gente já está sofrendo antes da hora. Então tem tanta coisa que se acontecer, que vier à tona na vida da gente, como reais misérias, doenças, tantas coisas que nós estamos sujeitos, de forma muitas vezes merecida até aqui na Terra, nós não teríamos força suficiente para suportá-las por causa desses outros sofrimentos que poderiam ser facilmente evitados, que a gente tem que começar a repensar nossas atitudes. A gente tem que começar a olhar mais para as coisas com o olhar de Jesus. Porque é uma coisa que eu tenho até mania de falar, o que a gente fala aqui na frente não é literalmente o que a gente vive, é o que a gente tenta viver, né? Umas coisas a gente consegue, outras não. Muitas vezes a pessoa tem aquela, vamos colocar assim, ele é um pastor na igreja, um padre lá na frente, e pensa, essa é uma pessoa santa, como um palestrante que eu vos falo aqui na frente. Ninguém tem nada de santo, todos nós estamos aqui estudando, e com esse estudo, devagar, a gente vai tentando vivenciar o que a teoria nos ensinou. E a teoria é perfeita, difícil é a prática. Devagarinho a gente chega lá. Deixa eu te falar, esses bem-aventurados que sofrem porque eles herdaram o reino do céu, eu consigo enxergar de outra forma. Eu consigo enxergar que quando a gente vem no mundo, ou por vidas passadas, ou sofrimentos de vida passada, ou por causas e efeitos, mas a gente paga, né? Por tudo que a gente faz, a gente paga. O mesmo que traga de vidas passadas. Mas eu acho que esse bem-aventurado, quando Deus fala bem-aventurado, ele quer dizer assim, que mesmo no sofrimento, a gente tem que saber glorificar o nome dele, tem que agradecer. E é uma coisa que eu via minha mãe fazer, agradecia pelas coisas que não era boa e eu ficava irritada com aquilo. Mas por que ela está agradecendo por uma coisa que não é boa? É porque ela fala, hoje eu vejo que tudo é a vontade do Pai. E a gente, se está bem, agradece. Se está ruim, agradece. Tudo agradece a Deus. Então, esse bem-aventurado aí, eu vejo que Deus quer mostrar para a gente que bem-aventurado será o Rei do Céu. Por quê? É porque a gente, quando a gente sofre com paciência, com tolerância, né? Submissão a Deus, né? Aceitar o que falar, Ele Senhor, está eu dizendo. sou digno por estar passando tudo isso. Infelizmente, as pessoas não vão aceitar, ninguém vai aceitar.
igual você falou o negócio do barulho. Aí eu ri por quê? Porque os vizinhos lá fazem um barulho. Tá tem vendo? dia que me irrita. Por isso que muitas vezes a gente. É bom a gente estar ouvindo, às vezes, o que nós por si próprios não pensamos. Por exemplo, o Lucinei colocou um pensamento dele que casou direitinho com o tema que nós estamos conversando e para mim foi um aprendizado. Eu já absorvi o que ele falou, agora eu vou tentar praticar. Então, muitas vezes, o que a gente não consegue ver com nossos olhos, às vezes com o olhar e análise, né, do próximo, a gente consegue ir modelando a nossa forma de pensar. Porque a gente não pode ter ideias preconceituosas. Tudo que a gente pensa e tem certeza, um dia pode se modificar a partir de um momento que alguém nos trouxer uma luz mais forte. Então, se hoje eu penso de uma forma, algo por análise própria, talvez amanhã o Lucinei vai me colocar a opinião dele, eu humildemente vou escutar, vou avaliar e pensar, realmente eu não tinha pensado por esse lado, e eu vou adotar esse novo tipo de pensamento, porque foi convincente e faz sentido. Então, a partir do momento que nós estejamos abertos ao novo, abertos a novas possibilidades e a novos conhecimentos, tudo com certeza, com muita cautela, nós sempre estaremos em desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Mas aí, a gente tem que refletir muito também quando a gente fala assim, que a gente tem que aceitar, porque tudo é vontade de Deus. Entender que as nossas invigilâncias fazem que erramos e que sofremos. Não é porque Deus quer. Não é Deus que quer a situação. Nós infringimos as leis e acabamos agindo de forma a ter, como se diz, o retorno. Né? Então a gente tem esse cuidado de falar assim, a gente tem que agradecer a Deus porque Ele quis assim. O sofrimento não vem de Deus, o sofrimento vem das nossas, vamos dizer, escolhas. As nossas escolhas, né? As más escolhas, né? O nosso livre-arbítrio. E com isso a gente paga o preço. Então, sabe, né? o que a Ariadna está falando? Basta você fazer uma analogia com quem é pai e quem é mãe. Qual o pai que quer ver o filho sofrer? Assim é o nosso pai maior. Qual a mãe que quer ver o filho sofrer? É verdade, o nosso pai maior, o nosso pai eterno, ele não nos quer sofrendo. Só que, se nós quisermos por merecer, vamos colher. Deus não tem prazer, não tem alegria. Ele permite que você purgue. Por quê? Porque é mérito seu ou demérito. Mas não é porque Deus quer. Então vamos lá, eu concordo com vocês dois não completamente. Só que é tudo de acordo com a interpretação. Por exemplo, a interpretação correta da gente aceitar o que Deus fez e agradecer por aquilo e saber que está nos desígnios, é exatamente o que minha mãe disse e o que o Aguimar acabou complementando. Então eu vou seguindo no exemplo do Aguimar. Nós, como pais, né, como tutores aqui, de espíritos que foram designados aos nossos cuidados. Nós queremos o bem. A gente não quer que um filho sofra. Muitas vezes a gente está cobrando até perfeição demais. Só que até determinado ponto. A partir de certo ponto, eles vão andar com as próprias pernas. Então os ensinamentos foram dados. Agora, a escolha de acertar ou de errar é de quem? Deles. Assim é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós acertemos. Porém, Deus nos deu todas as ferramentas e capacidades materiais e orgânicas para absorvermos e raciocinarmos tudo aquilo que nos foi passado. Mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. Então, se o livre-arbítrio foi quem nos levou para uma direção ou para outra, foi desígnio de Deus, que foi quem nos permitiu a escolha. Então, se a gente está errando, foi por desígnio de Deus? Não, foi por permissão. Deus não escolheu que nós errássemos, mas Ele nos permitiu o erro, porque Ele não interfere nas nossas vidas. Ele nos colocou no mundo com toda a potencialidade de raciocinar por nós mesmos. Todos nós, desde primitivos e rudimentares, temos uma centelha divina dentro de nós. E nenhum de nós foi criado por Deus com o erro enraizado dentro dos nossos corações. O mal não existe em nós. Nós é que fomos fazendo as más escolhas. Então, cabe a nós analisar o que é certo, o que é errado, e cabe a nós colher frutos ou espinhos. E quando o sofrimento é repetitivo na vida da gente, que a gente não quer passar por aquele caminho, não tem como você pegar o atalho,
e você passa por uma vez, passa pela segunda, passa pela terceira, passa pela quarta. Aí você tem que bater o joelho no chão e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, eu tenho que passar. Aí vai do seu histórico reencarnatório, né? É isso Quem sou aí eu que eu para tô explicar um falando. caso tão específico? É isso aí Mas que eu tô então, falando o que a aqui gente na- planta, e o livre-arbítrio, eu não digo desta vida, eu digo na vida do nosso espírito. Que o nosso espírito é muito mais velho do que a idade que o nosso corpo possui. Então nós não sabemos a idade do nosso espírito. Quantas experiências nós tivemos, onde foi que erramos e onde foi que acertamos. Mas a gente consegue ter uma ligeira impressão, e muitos sabem, inclusive, sobre mais ou menos o que nós fizemos de errado e onde estão nossas más tendências. Basta você parar para concentrar nas suas dificuldades. O que eu tenho mais dificuldade? É a bebida? É a droga? É o rancor? É o ódio? É o egoísmo? A vaidade? Então, por aí, você já vai saber o seguinte: o que você fez na vida passada? Não. Mas o que você tem que melhorar, que você trouxe contigo de bagagem negativa. Então, se você já conseguiu visualizar algumas más tendências que são fortes e que você luta contra elas, significa que são as principais que você deve estar trabalhando. Porque nós conseguimos enxergar nossos defeitos. É só parar para analisar. O do outro a gente faz com muito mais facilidade, né? O ser humano tem um dom para ver o defeito alheio. Agora, olhar para dentro de si depende de uma reclusão, da gente sentar no canto, se elevar, pensar muito em Deus e parar para fazer uma autoanálise. É digno de todo mundo e é muito válido. Então, gente, só para dar início à leitura, eu já falei meia hora e não comecei a ler o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Para a gente começar, o que é silício? Muitas pessoas não sabem, até porque isso é um linguajar muito antigo. Silício, ele vem do latim silício, que significa um traje, um tecido áspero ou grosseiro, feito com pele de cabra ou vestido pelos pobres. E o silício, ele, de alguma maneira, ele é um alto flagelo. Essas roupas podem ser ásperas ou podem ter metais pontiagudos, mas não cortantes ou perfurantes, mas incômodos para o nosso corpo e que entra dentro das vestimentas. Então, isso é silício. Está ligado com alto flagelo, não sangrento, mas com alto flagelo. E dentro da pesquisa eu fiquei até um pouco assustado, confesso eu, opinião pessoal minha, gente, mas é porque eu não sabia que ainda hoje existe. E, por exemplo, não é crítica, tá, gente? Isso vai muito da fé, da doutrina e da cultura. Mas foi a fonte que eu vi. Até passo a fonte para vocês. É padrepauloricardo.org. É o site dele. Eu assisti uma palestra dele hoje falando sobre silício. Ainda é praticado na Igreja Católica. Inclusive, o Papa João Paulo II, ele utilizava uma manta de silício, né? Que tinha uns ferros pontiagudos dentro, que isso aí trazia um desconforto, que na doutrina católica, no entendimento deles, é para mortificação ou penitência. Mortificação não tem nada a ver com a morte em si, tá, gente? Isso não é para sangrar, isso não é para mutilar, não é desse tipo de flagelo que eu estou dizendo, mas é para a mortificação do tato, porque o tato é um dos nossos 5 sentidos, e o tato é considerado por eles o nosso sentido que mais nos encaminha para os pecados mais grosseiros. Então eles utilizam meios de desconforto no segmento do tato para que evite que o nosso corpo haja pelo espírito e que o corpo seja subjugado ao espírito. Isso aí eu estou falando, não é um conhecimento espírita, tá, gente? É católico, mas para a gente entender o que é silício, tá? Então, tem outras formas de silício? Tem. Através de chicotes, através de, por exemplo, a oração de joelho por muitas horas, que chega a machucar seu joelho, você abrindo mão do conforto, dormindo no chão, ao relento, você optar por trabalhar numa cadeira dura, de madeira, não utilizar o encosto, justamente para ter um certo flagelo com as suas costas, você sentir algum incômodo, alguma dor, para você nunca ter um prazer físico, qualquer coisa voltada ao tato. Então isso aí está dentro dessa fonte, tá, gente? Para quem não conhece, para mim também foi novidade. Isso aí é um padre renomado da igreja que falou a respeito.
Então tá. Mas o Joãozinho explicou essa palavra aí para nós numa palestra, né, Joãozinho? Exatamente. Então, silício, não sei se foi o mesmo contexto que o João utilizou. Né? Então, dentro do contexto é isso aí. E qual que é a interpretação? Por que eu estou explicando isso, gente? Para a gente tomar muito cuidado com as interpretações. Porque, por que existem tantas religiões hoje? Porque tem várias interpretações da mesma escritura, da mesma Bíblia. E isso foi disseminando seitas, religiões, e ao invés de ter uma universalidade, que é o amor de Jesus, e que ele pregou para nós, e não existirem religiões, tantas foram criadas por causa da interpretação. Nesse caso, eu vi que a interpretação foi em cima do seguinte: aquele que quiser me seguir, Jesus falando, que abra mão de ti a cada dia mais. Ou seja, isso tem ligação com a abnegação. Mas isso não significa que você tem que ter um sofrimento voluntário para seguir Cristo. Isso abnegar, muitas vezes, através de nos livrarmos do egoísmo, da vaidade, e começarmos a nos doar mais ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus quis nos dizer para doarmos nosso tempo, doarmos nossa caridade, doarmos nossas riquezas também, se ela a possuirmos. Estou falando que eu tenho que doar tudo para os outros e ficar sem? Não! Mas muitas vezes quem não tem nada, um pouco do seu, já vai ser muito para aquela pessoa. Então o abnegar, abrir mão de si mesmo para seguir Jesus, é isso. Você não necessita de um alto flagelo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Gosto muito da doutrina espírita por isso. Porque a Bíblia, gente, é muito difícil da gente interpretar. Foi criado diante de um período histórico, que se a gente não entender os conceitos da época, a gente vai interpretar muita coisa de forma divergente ao que deveria ser passado. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao ler a Bíblia, tem que ler com calma, não é uma leitura, é um estudo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a ajuda dos Espíritos que se manifestaram diante de todo o globo, nos passando a interpretação a respeito de muitas alegorias que existem na Bíblia. Então, dando início à leitura, agora de explicar também o que é silício, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntar se é permitido abrandar as próprias provas. Essa pergunta leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar e se não for bem sucedido, não ter desleixo com preguiça, que é contra uma virtude, né? Ou seja, nós não nascemos para sofrer ao relento. Nós não nascemos simplesmente para parar diante da primeira dificuldade e pensar: foi Deus que me colocou para viver assim eu vim viver. Não, não é isso que Jesus quis nos ensinar. Ele quis nos ensinar que nós temos que lutar com unhas e dentes, dentro da moral do Cristo, dentro das coisas que são lícitas nas leis também dos homens, para que possamos vencer na vida, seja qual for a dificuldade. A preguiça é uma invirtude. Nem sei se existe essa palavra, mas não é uma virtude. Então, nós não podemos nos entregar às dificuldades, é isso que está nos mostrando. E nós não temos que simplesmente parar de lutar porque as coisas estão dando errado. Mas também, se a gente está fazendo a nossa parte e não formos bem-sucedidos como nós esperamos, nós também não temos que desesperar e culpar a Deus por isso, né? Tem coisas que a gente tem que passar. Talvez na outra vida eu fui muito rico, tive muitas posses, mas fui muito vaidoso, não ajudei a ninguém e só me levou ao fracasso moral esse excesso de dinheiro. Nessa vida, eu vou ter, por bem
que eu alcance o mesmo nível financeiro que eu tive na outra vida? Não. Vai atrapalhar o meu desenvolvimento moral. Vai atrapalhar a minha encarnação. Então, se eu tive essa oportunidade de ter riquezas e não soube aproveitar, agora eu tenho que conviver, talvez não com a miséria, mas com a incapacidade de prosperar como eu considero justo que tenha que ser comigo, né? Porque a gente já vai trazer com a gente, lá no íntimo, aquela necessidade do ter, do possuir. E talvez, ou melhor, nesse caso, certamente não será a melhor alternativa. Então, isso explica porque que muitas vezes a gente luta tanto, mas não consegue conquistar aquilo que a gente almeja. Mas temos que continuar fazendo a nossa parte. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando tem por objetivo, senão a si mesmo, porque é do egoísmo por fanatismo. Isso aqui nos fala a respeito daquela frase de Jesus que eu acabei de falar, que nós temos que ter muito cuidado da interpretação. Abra mão de ti cada dia mais aquele que quer me seguir. Ou seja, você pode aumentar sim as dificuldades da sua vida se for por uma boa causa, se for direcionado a boas ações, à caridade, ao auxílio ao próximo. Aí muitas vezes você vai deixar algumas coisas pessoais de lado para fazer com que outras pessoas tenham forças para conseguir seguindo na caminhada dessa encarnação. Nesse caso, é super válido, é disso que Jesus estava falando, da abnegação, de abrir mão de nós para cedermos ao próximo, em muitos aspectos. Agora, a partir do momento que a gente abre mão de nós por orgulho, por vaidade, ou seja, a gente deixa de viver o mundo lá fora, pensando só na vidinha da gente, aí já está ligado ao egoísmo, já está ligado ao fanatismo, em muitos dos casos, como diz aqui no Evangelho. Aqui uma grande distinção a fazer para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações, gente, que eu falei no início aqui sobre o silício. Mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. Você fala alguma coisa? Você abriu para falar e desistiu? Não. Então, gente, para que nós vamos judiar do nosso próprio corpo? Temos exemplos muito simples de martírio e sobre levar situações indevidas de dores e de sofrimentos ao nosso corpo físico, que são muito simples e corriqueiras no dia a dia. A gente encontra inúmeras pessoas com isso. Por exemplo, com todo respeito, não é uma opinião pessoal, mas piercing. Você se fura, você se martiriza por uma vaidade. Por exemplo, a pessoa coloca um piercing ali no umbigo, a roupa bate, aquilo ali machuca, é na língua, você vai comer, aquilo ali causa um desconforto. Tatuagem. Eu, para quem me conhece, eu tenho uma tatuagem gigante aqui na perna. Mas mesmo assim, hoje eu já penso diferente sobre isso. Porque o ato de se tatuar, você está se mutilando. Você está com a agulha todo o tempo rasgando a sua carne para deixar uma marca, um desenho, por quê? Por vaidade. Qual o intuito disso perante Deus? Talvez hoje você não faria essa tatuagem. Pois é, exatamente. Hoje eu aprendi a olhar com esses olhos, tá entendendo? Então não tem uma nobreza, algo que nos eleva, ou nada que
justifique tal atitude penosa para o nosso corpo. O ato de beber, por exemplo, gente, beber, bebida alcoólica, eu estou falando isso porque aí quem nunca tomou uma cervejinha na vida? Hoje eu não bebo mais não, mas já gostei muito também. Eu nunca tomei. É, muito bem, show de bola, mas é raro. Nunca fumei. Eu acho que minha mãe também nunca, minha esposa também Nem nunca foi quero. chegada. Eu já Então, bebi, eu bebia. Você bebeu a dela, né? Bebia. Então não é tão raro, não. Só aqui tem três. Então, gente, o que Graças acontece? a Deus. A gente acha que é um simples lazer. Às vezes você vê o cidadão, bebe no domingo, vê o jogo do time dele, faz aquele churrasco, come aquela carne de panela gostosa, né? Aquela costela de boi com aquela mandioca, aquela vaca atolada. Bom demais. No outro né? dia só. No outro dia, reclama, eu tô passando mal. Não, mas tá bom, eu me diverti demais. Pra que a gente precisa fazer isso com o corpo da gente, para passar mal no dia seguinte, para sentir isso tudo e ainda considerar que foi uma diversão válida? Eu vou dar um exemplo, não que nós sejamos exemplos, mas estou falando por quê? Eu já gostei muito, antes para mim a diversão era essa, ponto final, não me vem com outra não. Hoje eu já não bebo mais. Então, quando a gente aqui na casa mesmo reúne para fazer alguma coisa, a gente faz uma pizza, faz alguma coisa, às vezes até extravagância, de outra forma, de comer, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tudo em excesso é prejudicial ao nosso corpo. Mas às vezes a gente junta, um papo agradável, todo mundo conversa, todo mundo ri, ninguém teve que ingerir algo para ficar alegre, né? A gente fica alegre simplesmente com a presença de todos que a gente gosta, ou daqueles que puderam ir, e a gente arruma graça ali para se divertir, ri, brinca e faz piada um com o outro, tudo de forma muito saudável. Então assim vai a bebida, vai as drogas, vai o excesso de comida, né? Que isso também, a gula é até um pecado capital, né? Já é mais dos homens, não é um pecado capital. Mas Mas vamos lá. a gula, Ah. às vezes, porque a pessoa é guloso mesmo. Mas muitas vezes. Olha a justificativa. Mas muitas vezes é questão até de doença, porque eu quando eu fico nervosa, que eu fico sabendo uma notícia ruim, eu vou lá na comida, ansiedade. O médico falou que eu tenho ansiedade crônica. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu estou não é? tratando Com ansiedade, certeza. porque, gente, eu nunca vi ninguém comer com o sofrimento dos outros. Não. Eu como. Se duvidar, eu como na beirada do caixão. Nossa. É ansiedade mesmo que eu tenho. Então são de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que diz ter necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para aí amansar da infecta levar a suas mãos delicadas, cuidando de chagas. Vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras. Eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas os fizeste anjos consoladores dos pobres e deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes sobre a terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, gente, a única coisa que eu tenho para dizer a respeito das consequências que nós carregamos de nossos atos passados, está aqui dentro dessa leizinha aqui, simples e breve. Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa inteligente. Ou seja, aquela causa que ocorreu, ela foi raciocinada. E ela foi raciocinada por nós. No momento falho, onde fizemos uma escolha errada e hoje estamos pagando o preço por ela. E todo efeito tem uma causa.
Muitas vezes as pessoas até questionam, falam, Deus não existe. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Os cientistas, grandes intelectuais, eles batem o pé para dizer que Deus não existe, porque tudo tem uma explicação científica. E que nada foi feito de outra forma inteligente, senão o que a ciência nos mostra. Aí vamos pegar um cientista nesse na pergunta? Vou falar com vocês. A Terra, que é o planeta que nós habitamos, ele é uma causa ou ele é um efeito? Ele é um efeito. E de qual causa? Do Big Bang. Uma grande explosão que teve, que criou o nosso universo, mais de 100 milhões de estrelas, galáxias, planetas, e aqui nós estamos. E o Big Bang? Ele é uma causa ou ele é um efeito? Ele é um efeito. E qual que é a causa do Big Bang? Uma movimentação aceleradíssima de massas e de energias, que nessa movimentação, nessa aceleração, criou-se a explosão que deu o Big Bang. Então agora nós sabemos que a Terra, ela é o efeito de uma causa, que é o Big Bang, e o Big Bang é o efeito de uma causa, que é uma aceleração de massas energéticas. E essa aceleração, ela é uma causa ou ela é um efeito? Ela é um efeito. Tudo tem uma causa inteligente. Nada é criado do nada. A própria ciência fala isso. Mas ela não acredita em Deus. Ela acredita que nada é criado do nada. Ela acredita que todo efeito tem uma causa. Então, qual é a causa do efeito dessa aceleração que gerou o Big Bang e que gerou o nosso planeta que hoje habitamos? Deus. Só Deus pode ser a explicação para o que a ciência não explica. Ninguém explica Deus. Deus, ele está voltado à inteligência suprema e onipotente que gera tudo o que nós fazemos, pensamos, interagimos e principalmente que desconhecemos. Então nós temos o hábito de pensar em Deus como algo que é infinito, certo? Um ser supremo infinito. Para frente. É fácil a gente imaginar o infinito da agora para frente. Agora, você já tentou imaginar o infinito da agora para trás? É humanamente impossível. E o que a ciência considera impossível, ela diz que não existe. Mas se ela não explica, foi Deus. E ninguém, literalmente ninguém, explica Deus. Tem uma música muito interessante que fala justamente sobre isso. Ela fala justamente sobre a questão de como o ser humano às vezes tenta arrumar até desculpas, mas que na verdade não consegue acreditar nas próprias desculpas, porque Deus ninguém explica, e Ele sabe de todas as coisas, e tudo que a gente tem dúvida ou desconhecimento foi criado por Ele. Cadê minhas becas? O vocal fugiu? Andei como ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar de beber da água da fonte.
vai explicar Deus. Deus a gente sente. Deus a gente não traz de fora para dentro. A gente emana de dentro para fora. Quando a gente começa a parar de exteriorizar e procurar por fora, nós vamos ver que o que a gente procura, na verdade, está bem perto, mais perto do que a gente imagina. Está dentro de nós. É aquela centelha divina onde começou a despertar. Como uma semente quando se planta e rega. Porém, essa centelha ela é regada com a fé, com a oração, com a prece sincera e com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós conseguirmos seguir os passos de Jesus, nós vamos conseguir simplesmente alcançar o Deus que está dentro de nós. Então nós temos que parar de pensar que Deus está na igreja, na católica, na evangélica, protestante, no espiritismo, kardecista, umbandista, em qualquer seita, qualquer lugar que a gente for, ouvindo as mais belas palavras dos mais experientes palestrantes, nada vai fazer com que a gente se encontre. Se nós não pegarmos todas aquelas palavras que saíram daqui, tudo veio a partir de Jesus, nós não conseguiremos adaptar-nos a essa modalidade chamada fé. Porque nós temos a modalidade de vida, como se diz, solteiro, casado, trabalhador, desempregado, viciado, longe dos vícios. Mas essa categoria religiosa, cristã, que é baseada na fé e nas palavras do Cristo, essa a gente só vai encontrar diante de Deus. Diante de o nosso silício comum, que todos nós carregamos aqui na terra, que é aquele das expiações, das provas. Nada além, nada devemos acrescentar. Porque se o peso que Deus coloca na nossa carga é de acordo com a força dos nossos ombros, para que nós vamos tentar carregar além do que Deus já nos colocou, exigindo a nossa força e foco máximo para que a gente consiga chegar lá? Para a gente conseguir se elevar a Deus, a gente tem que pensar como Zaqueu. Para quem não conhece a história de Zaqueu, meu amigo Anderson conhece bem, Zaqueu era um judeu publicano e era o chefe, na verdade, dos publicanos. E quando Jesus passava por Jericó, todos estavam à sua volta, aquela grande multidão, querendo ver o Messias passando, né? Querendo ver aquele homem de perto, aquele que trazia as boas aventuranças do Pai. E Zaqueu, ele não era um cara que era bem visto dentro dos templos sagrados, ele era condenado como os leprosos às prostitutas, porque ele era um publicano, ele era aquele traidor, que era um judeu que levava dinheiro para os romanos. E Zaqueu, por ser de baixa estatura, como nos prega Lucas em seu testemunho, ele teve que subir no topo de uma árvore, para dali ele conseguir, diante de tamanha multidão, ver Jesus daquele ponto. E, na verdade, a gente fala subir, mas no hebraico, na tradução real, Lucas usa a expressão se elevar. E se a gente for pegar como toda história bíblica, né, que é contada de forma alegórica, se nós formos pegar essa diferença de subir para elevar, ele era um ser humano muito rico, traidor do seu próprio povo, publicano que era detestado, que montou seu exército ali dentro de Jericó, né? O seu comando era ali dentro, porque era ali que ele ordenava tudo. Então ele era uma pessoa, para a época, considerado baixa. Então, ao fato dele subir, ele se elevou. E isso a gente quer dizer espiritualmente. Porque, apesar dele ter renunciado tudo que tinha a ver com a palavra de Deus, acredita-se que ele era criado dentro dos ensinamentos dos profetas, pelos seus pais, que era de gente humilde. Porque o seu nome, que significa, que é Zaqueu, que já significa em hebreu, na verdade no próprio hebreu é Zacai, significa minha pureza. Então seus pais deram para um homem baixo, impuro, pecador, um nome de minha pureza. Então acredita-se que ele teve uma doutrina, uma base religiosa. E aquela semente plantada, ela não vai morrer. Ela pode não germinar durante um tempo. Mas em algum momento, a gente descobre que aquele vazio exterior que a gente convive, que a gente carrega na nossa vida, pode ser simplesmente a falta de fé.
pode ser simplesmente a falta da gente buscar algo que nos complete, que não está na matéria. E nisso, ele se elevou, ele subiu, dali viu Jesus. E Jesus, quando vê Zaqueu lá em cima, diante de tamanha multidão, Jesus olha diretamente para Zaqueu e fala: desce depressa, pois eu vou me pousar na sua casa. E todos os sábios da época, né, todos aqueles homens da fé, acharam estranho como que Jesus iria para a casa de um homem baixo, pecador. Agora Jesus, dentro da tradução, ele não diz desce, ele diz rebaixe depressa. Ou seja, se humilhe, seja humilde. Porque se você não for humilde, isso dizendo para todos nós, se não formos humildes, nós não conseguiremos deixar Jesus entrar dentro do nosso coração. Então ele teve que se elevar e se humilhar. Se humilhar no sentido de ser uma pessoa humilde de coração. E Jesus foi até a casa dele. E isso, para não delongar muito a história, fez uma mudança na vida de Zaqueu, que falou que iria dividir toda a sua riqueza com os judeus e com os pobres, né? E aquele que ele tivesse trazido algum prejuízo, que ele tivesse explorado, ele ia restituir 4 vezes mais aquele prejuízo que ele tinha dado. Então, na verdade, nós temos que nos elevar como Zaqueu. Nós temos que ir para o topo da colina, para o topo da árvore, para o topo dos nossos pensamentos. A gente tem que deixar tudo que é material aqui embaixo. E lá em cima, a gente conseguir se conectar com Deus. Porque se a gente não subir, Ele não vai descer para nos buscar. Ele nos dá as ferramentas necessárias para que nós possamos ir ao seu encontro. Então, para a gente estar falando um pouco mais sobre esse tema de Zaqueu, gostaria de tocar uma música voltada também para ele. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Então, que sejamos Zaqueu, né, gente? Que possamos nos elevar e trazer esse encontro para nós. Fazer com que ele aconteça. Porque ficar aqui embaixo é muito fácil. A matéria nos permite tantas coisas prazerosas, tantos momentos de forma ilusória, mas felizes, né? E que muitas vezes a gente não quer se despojar daquele luxo, daquela vaidade, de tudo aquilo que nos faz pensar que somos felizes, sem conhecer realmente a felicidade. Então, a partir do momento que a gente subir, Jesus não vai ter que descer para vir no nosso encontro. Pelo contrário, se houver a necessidade, Ele vai mandar apenas que sejamos humildes de coração, para que possamos verdadeiramente aproveitar tudo aquilo que nos for emanado, tudo aquilo que for concedido pelo Pai, e que a gente aproveite e seja ferramenta útil, peça da engrenagem,
para que possamos propagar essa doutrina maravilhosa e que possamos ajudar aqueles que precisam, um pouquinho da luz que nós absorvemos. Então, para finalizar, nós vamos fazer uma outra oração cantada, que hoje é só na base da música. Antes dessa oração Sim. final, você pega aí a primeira música que falou Deus te quer sorrindo, aí você pode falar até o que a Ariadne já falou. Ele não quer a gente sofrendo. Ele não quer que eu passe por dificuldades. Eu estou passando porque eu estou colhendo, né? Aí você pega aí, ele te quer sorrindo. Pega ali a lei da causa e efeito. Pega a música de Zaqueu, que fala, faz um milagre em mim. Aí a gente pensa, né, igual você falou aí também, em uma parte aí da sua palestra, que é difícil, né, pôr em prática. A teoria está aí. Aí agora pôr em prática. Mas não é tão difícil. Aí eu estou lembrando aqui de uma história que aconteceu aqui no Brasil. Um irmão aqui da casa, não me lembro, colocou essa matéria que passou no jornal, de um senhorzinho que estava tendo uma quermesse e ele sofrendo porque ele queria ajudar. Mas ele não tinha nada. E lá tinha até gado puro sangue, tinha lá no leilão. E ele comprou fiado um pacote de macarrão. Porque ele não tinha nem dinheiro para comprar um pacote de macarrão. Ele comprou fiado e levou para o leilão. Foi o mais caro que saiu lá. Foi 12 mil reais que saiu o lance desse pacote de macarrão. Foi mais caro até que uma vaca lá, puro sangue, né? Então, quer dizer, e ele estava sofrendo com aquilo, que ele queria ajudar, mas ele não tinha nada, né? Então, até onde a gente pode sofrer? É igual você falou. Eu tenho que procurar meios de sanar esse sofrimento meu. Eu não vim aqui para sofrer, eu estou sofrendo porque é por causa de efeito de uma causa lá que eu cometi, né? Mas eu não preciso ficar, eu não vim aqui para ficar sofrendo. Eu tenho que caçar meios, né, de me endireitar, de seguir o caminho, no caso aí igual Zaqueu. Ele era aquilo tudo, né? Esse publicano rico e tal, tinha muitos bens e tudo, mas aí ele se transformou. É o nosso caso também. Seja qual for o sofrimento, uma doença, uma miséria. Então eu vim para ser miserável porque eu fui rico e não soube usar. Não. Eu vim miserável porque eu não soube usar. Mas eu posso mudar aquilo. É claro que eu não vou ficar milionário. Mas eu não preciso ficar miserável o resto da vida. Com certeza. Né? Então eu tenho que procurar meios, igual você falou aí, eu tenho que procurar meios para sanar aquele problema. Eu não tenho que aceitar, Deus quer que eu seja miserável, então pronto. Não, ele não quer não. Ele não quer não. Ele só nos dá as ferramentas necessárias para que possamos escolher. Se a gente escolheu errado, porque Deus vai ter que mudar nossas escolhas se Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas, se eu te falar, Deus não quer que ninguém sofra, é lógico. Deus fez a gente para ser feliz, é lógico. Mas, é aí que está a pergunta. E quando você, no ventre da sua mãe, ao nascer, você passa por um sofrimento que você, igual a Igreja Católica fala, que você nasceu com o pecado original. Mentira! Então a criança, é igual você falou na outra palestra, você nasce com uma deficiência. Você não vai sofrer ali agora. Mas mais tarde, se você não tiver aquela aceitação, você vai sofrer sim. Isso tem ligação, como a gente estava falando mesmo, sobre as escolhas das outras vidas, né? Se hoje você vê uma condição desprivilegiada, como dizemos aqui na Terra, é por algo que você fez. Então nada é em vão. Então tudo é justificado. Desde tenra idade até que se desenvolva alguma coisa na idade já da nossa passagem. Então tudo tem um fundamento. E esse fundamento foram as nossas atitudes, os nossos erros diante das nossas escolhas. Eu tenho um concunhado que ele nasceu aleijado. Aí a mãe dele fez promessa para Nossa Senhora Aparecida, fez de subir a Nossa Senhora Aparecida de joelho, esse flagelo todo. E nada consertou ele. Fez de tudo. Hoje ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus, é milionário, é rico. É o problema da interpretação. É rico. Que é como Aí eu te pergunto, como uma pessoa tão devota a Deus, e sou pobre, não sou rico, e uma pessoa que não crê é rico, é aonde está a justificação, por que as pessoas perguntam.
onde eu vim, para onde vou e quem eu sou. É como disse aqui, a gente não tem que mortificar o nosso corpo, né? A gente não tem que colocar o nosso corpo para sofrer nada a fim de pagar pecados. Não é essa a forma de pagamento. Gente, eu vou então só finalizar porque o horário já deu, senão vou puxar meu Mas orelha. pode ficar mais tarde, nós não tem trabalho agora, não. Pessoal, vou pedir para todo mundo elevar o pensamento a Deus. Quem quiser acompanhar a música, que acompanhe comigo, vai ser um prazer. Quem não quiser, se mantém em prece, entregue seus problemas, suas dificuldades, agradeça pelas coisas boas que acontecem em sua vida e também peça aquele auxílio, aquela força, às vezes aquela motivação que está lhe faltando, porque esse é o momento, é a sinceridade na conversa com o Pai, é que as coisas vão fluir na nossa vida, as boas energias vão vindo a partir daí. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercastes em volta, tua mão em mim reposa. Ó ciência grandiosa, não alcanço de tão alto. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Gente, muito obrigado a todos. Essa foi a mensagem da noite. Eu quero agradecer a presença e vamos refletir um pouco mais sobre tudo que foi dito, sobre Deus estar à nossa volta, sobre nos elevar como Zaqueu e sobre ter a certeza e a fé
que Deus a todo instante está em nossa volta. Então, muito obrigado. Essa era a mensagem da noite. Com todos com Deus.